Olá, alunos do terceiro ano. Hoje a gente vai ver outras medidas de separação de dados. A gente já viu uma das medidas de separação de dados, que é a mediana, mas existem outras, ó. Os quartis. Os quartis, o nome já lembra quartos, não é isso? Ou seja, dividir em quatro partes. Os quartis são as separações que você faz em 25%, que ele chama de x 0,25, em 50%, que é x 0,50, e em 75% dos dados. Na verdade, o segundo quartil, que é indicado por x 0,50, é o que correspondente à nossa mediana. Então, como a gente já viu mediana, esse valor é a mesma mediana. Então, se calcula da mesma maneira. Falar a verdade, todos eles se calculam usando o mesmo raciocínio. O primeiro quartil, que é a separação dos 25% do conjunto dos dados. 25% dos valores assumidos são menores ou iguais a ele, e os 75% restantes são maiores ou igual. O segundo quartil divide 50%, ou seja, é igual à mediana. E o terceiro quartil, que é o 0,75, é a parte que pega os dados desde o 0 até os 75%. Então, fica uma parte até 75% e a outra até 25%. Se vocês observarem no histograma, seria isso aqui. Aqui tem um histograma onde de 200 a 500, não é isso? Tem 15% dos dados. De 500 a 800 tem 32% e assim por diante. Então, o primeiro quartil, que é o x 0,25, que é o de 25%, estaria mais ou menos aqui. Isso aqui ele considera mais ou menos o local. Por quê? Porque como aqui, até aqui tem 15% e aqui tem 32%, aí 15 mais 32 já passa de 25%. Então, 25% está em algum local desse conjunto de dados aqui, ou seja, desse intervalo de dados. O cálculo é feito da mesma forma que se faz para a mediana, tanto de 25% como de 75%. 75%, por que ele botou mais ou menos aqui? Porque aqui você soma 15 mais 32 mais 26, não chega em 75%. Quando vai para os 18 mais 18, passa de 75%, então em algum local aqui fica o valor que separa isso. Embora vocês só estejam vendo duas separações, que separou em três partes, a outra separação seria o dos 50%, que é igual à mediana, estaria por aqui assim, ó. Certo? Mas vamos lá, ó. Ele diz bem aqui como é que faz o cálculo dessa primeiro quartil. O cálculo do primeiro quartil, que é o x 25%, correspondente a essa linha aqui, ó. Como é que ele é feito? Você sabe que 15 mais 32% é 47, que é esse mais esse, certo? Dos salários dos funcionários. Assim, o primeiro quartil pertence ao segundo intervalo. Esse aqui, analogamente ao cálculo da mediana, ó, do mesmo jeito que a gente faz com a mediana, faz com o quartil. Só aqui, ó, nessas contas, no lugar de x 0,25, lá na mediana a gente colocava ME, é a única diferença, o restante é igual. Aí, esse valor menos 500, por que menos 500? Porque é o extremo aqui, ó, vai de 500 a 800 esse intervalo, então menos esse extremo. Esse tamanhozinho daqui para cá, que é esse menos esse, está para 25% menos 15, porque é 25, que é o valor que eu quero os 25%, não é isso que corresponde ao x 0,25. Menos 15, ó, menos essa parte. Então, tira essa parte aqui, ó. Isso aqui é proporcional a 800 menos 500, que seria esse menos esse, sobre 32, sobre o valor total. Esse menos esse corresponde ao valor total do intervalo, que é 32%. E x menos 500 corresponde a esse pedacinho daqui para cá, que corresponde a 25% menos isso aqui, ó, menos os 15%. E aí você faz produto dos meios igual ao produto dos extremos. É claro que as contas não estão todas feitas aqui, mas você vai chegar a esse valor aqui, ó.
que é o valor do primeiro quartil. E o que isso significa? Que no conjunto dos salários de todos os funcionários do supermercado, 25% são menores que R$ 593,75 e os outros 75% são maiores que esse valor, certo? É isso que significa, ó. Isso aqui é uma tabela dos salários dos funcionários de um supermercado, certo? Ou seja, aqui, ó, salários em reais, é de 200 a 500, de 500 a 800 reais e assim por diante. Isso quer dizer o quê? Que 15% dos funcionários ganham de 200 a 500, que 32% ganha de 500 a 800 e assim por diante. O primeiro quartil, o que ele diz é que 25% dos funcionários ganham até esse valor aqui. Os 25% dos menores salários são salários que estão desse valor para baixo. É isso que quer dizer o primeiro quartil. O cálculo do 0,75, do quartil que representa os 75%, ó, que é esse aqui, é feito de maneira análoga, tudo do mesmo jeito. Ó. Você vai pegar o X, 75%, que é o quartil, menos 1.100. Por que 1.100? Porque é o valor aqui do extremo, é esse valor que é o X, 75, menos esse. Do jeito que você pegou esse menos 500, aqui é esse menos 1.100, certo? Está para quanto? É 75 menos todas as porcentagens que estão antes. Ó. Do jeito que aqui pegou menos 15, aqui vai pegar menos esse, esse e esse, que é 15, 32 e 26. Ó. Ele já fez a soma aqui, certo? 15 mais 32 mais 26, aqui teria que colocar um igual. É igual a 73%, certo? E é claro que depois ele pegou um intervalo completo, 1.400 menos 1.100 corresponde a 18%. 1.400 menos 1.100 corresponde a 18%. Então é feito de maneira análoga, aí você vai pegar esse vezes esse, igual a esse vezes esse, claro que todos os cálculos não estão feitos, mas você vai encontrar o valor dessa terceira separatriz, que é R$ 1.133,33. Quer dizer que os 25% melhores salários são acima desse valor, certo? Os 25% mais altos estão na faixa de R$ 1.133,33 a 1.700, que é o valor máximo, não é isso? Os 25% dos maiores salários estão nessa faixa. Assim como os quartis, que divide em 4 partes, tem os decis. É a mesma, como se diz, é análogo, é o mesmo pensamento. Só que em vez de dividir em 4 partes, de 25% em 25%, você vai dividir em 10 partes, que é de 10 em 10%. Então você teria o x 0,1, x 0,2, x 0,3 ou x 0,10, como o livro usa, não é isso? Que é os 10%, o x 0,20, que é o 20% e assim por diante. Mas seria o mesmo problema. Olha o nosso exemplo aqui. Considerando o histograma, aqui abaixo, apresentado no exemplo do item anterior, veja como determinar o quarto decil. O que é o quarto decil? Como é em 10 partes, seria 4 vezes 10, seria os 40% dos dados em relação à distribuição dos salários dos funcionários do supermercado. É o mesmo histograma, da mesma situação, só que agora ele quer os 40%. Aí como 15 mais 32 passa de 40, não é isso? Então os 40% estaria em algum local aqui. Claro que mais afastado do que os de 25%. E aí o resto é igual. Ó. Você vai pegar esse menos esse, ó, que é o x40 menos 500, que está aqui no mesmo intervalo, está para 40, porque agora não é 25, né? É 40 menos os 15%. Assim como, e aí pega de novo a coluna toda, 800 menos 500 está para 32. Faz produto dos meios igual a produto dos extremos, e você vai achar o valor aproximado de R$ 734,38.
E aí o significado é o mesmo, só que agora com 40%. Isso quer dizer que 40% dos salários estão de 200, não é isso, até 734,38. E os outros 70% é desse valor para cima. E do mesmo jeito que funciona os quartis, que é dividir em 4 partes, não é isso? Os decis, que é dividir em 10 partes, funciona também os percentis. Só que os percentis, o nome também já está dizendo, é porcento, são divididos em 100 partes. É como que você quisesse os 33%, não é isso? Os 45%, correto? Então você usa os percentis. Mas a ideia de cálculo é a mesma. Os exemplos aqui, ó, é claro que ele não fez, porque nós vamos dividir isso em 100 partes, mas o 14º percentil. O que é o 14º percentil? O 14º não é 14? Então é 14%. É o x,014, 14% dos dados, não é isso? E aí, é claro, sobra os outros 86%. Como é que seriam os cálculos dos 14%? Da mesma maneira que é feito os outros cálculos, só que se você pegasse aqui, ó, nesse mesmo conjunto de dados que a gente já tinha, como aqui é 15%, os 14% estaria aqui assim, ó. Seria o x 0,14. E aí você faria a mesma coisa, ó, esse menos esse, não é isso? Está para quanto agora? Aí observa que não tem nada para retirar, não é isso? Então estaria para 14%. O próprio 14, que como aqui não tem nada, seria 14 menos 0. Seria fazer x 0,14 menos 200 está para os 14% menos 0, que no caso seria o próprio 14 mesmo. Assim como a coluna inteira, que é 500 menos 200, está para 15%. E aí você ia fazer produto dos meios igual a produto dos extremos, e é claro, ele ia achar o valor que corresponde a 14%, não é isso, dos salários. É claro que seria um valor menor que 500, que 500 até 500 seria 15%. Então, de 200 até um valor menor que 500 daria os 14%. Então, como vocês viram, tudo se faz da mesma maneira. O exercício de vocês, dessa vez eu não vou passar no Google Forms, eu vou passar esse aqui mesmo, no final do nosso material. Vai ser esse que vocês terão que fazer, e aí, é claro, vocês vão ter que enviar no meu privado, porque não tem como enviar direto, vão ter que tirar a foto, fazer no caderno direitinho, tirar a foto e me enviar. Esse material eu vou mandar em PDF para vocês. Até a nossa próxima aula.